Olá, amados. Vamos retomando os nossos estudos, as nossas atividades e hoje quero convidá-los a nós lermos juntos o capítulo de número 41. Na verdade, eu não sei se nós vamos conseguir ler todos os versículos, porque são quase 60, nós são 57 versículos, mas em todos os casos a gente tem feito assim, né? A gente vai lendo, explicando e à medida que o Senhor for orientando e conduzindo, a gente vai seguindo atrás, né? Não é verdade, gente? Amados, esse capítulo 41, ele já começa a mostrar os propósitos de Deus na vida de José e na vida do povo de Israel. Ou seja, porque tudo isso teve que acontecer com José. Por que ele teve que sofrer? Por que ele foi vendido? Por que ele foi humilhado, foi desprezado, foi colocado na cadeia, na prisão, né? Muitas vezes nós não entendemos por que nós precisamos passar por certas coisas. Então nós não entendemos muitas das coisas que nos acontecem. Se a gente fosse talvez um pouco mais paciente como foi José, porque desde o momento em que ele foi vendido até o momento em que acontece o auge, vamos assim dizer, da vida dele, se passaram 13 anos. Ele foi vendido com 17, né? E ele se torna o segundo do reino do Egito aos 30 anos de idade. Ou seja, ele precisou passar 13 anos de penúria, sofrimento, mas a Bíblia diz que Deus estava com ele, o Senhor era com ele e o Senhor o fazia prosperar onde ele estivesse. Claro que o inimigo das nossas almas vai tentar fazer com que nós não sejamos produtivos na obra do Senhor, que nós não venhamos a produzir tudo aquilo que Deus quer que a gente produza. Ele tentou isso com José. Ele ficou durante muitos anos tentando. Tentou matá-lo, tentou desprezá-lo, tentou de todas as maneiras fazer com que realmente ele não tivesse nenhum tipo de sucesso. Mas Deus era com ele. O que prova mais uma vez, né, que aquele que tem Deus do seu lado, ele não precisa de mais nada e mais ninguém, porque ele sempre será soberano. Nosso Deus é soberano e ele pode fazer aquilo que lhe agrada, aquilo que lhe apraz em nossas vidas. Então eu convido, vamos ter uma palavra de oração para podermos entrar nessa bonita história de José. Pai querido, no nome de Jesus, nós colocamos aqui agora, Senhor, diante de Ti esse momento, pedindo e clamando para que o Teu nome seja engrandecido, para que a Tua presença seja forte e poderosa, para que o Teu Santo Espírito possa realmente entrar, Senhor, e falar conosco, e nos dar entendimento e clareza, Senhor, daquilo que Tu tens reservado para agora, Senhor, para o momento de agora. Tu tens algo para nos falar, e é por isso que nós estamos aqui, e eu clamo em nome de Jesus. Fala, Senhor, repreendo todo o mal, toda operação de engano e toda forma de atrapalho, toda forma de obstáculo que o inimigo está colocando. Eu repreendo e ordeno que Satanás se retire e saia. Em nome de Jesus. Amém e amém. Então, amados, capítulo de número 41, né? Nós vamos ler aí alguns versículos. Vamos ler alguns versículos iniciais aqui agora. Depois de 2 anos completos, o faraó teve um sonho. Nesse sonho, ele estava em pé na margem do rio Nilo. Ele viu sair das águas 7 vacas belas e gordas, que ficaram pastando no capinzal. Depois disso, ele viu sair do rio 7 vacas feias e magras. Elas pararam ao lado das gordas na beira do rio. Então, as vacas feias e magras comeram as belas e gordas. Aí o faraó acordou. E aí, seguindo adiante, né, no versículo de número 5, depois dormiu de novo e teve outro sonho. Ele sonhou que num só talo nasciam 7 espigas, cheias e boas. Em seguida, brotaram mais 7 espigas do mesmo talo, porém miúdas e ressequidas pelo vento leste. E as espigas miúdas devoraram as 7 espigas cheias e boas. Nisso, o faraó acordou e percebeu que era um sonho. De manhã, ficou muito preocupado com os sonhos que teve e mandou chamar todos os magos, né, e todos os sábios do Egito, e contou-lhes os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-los. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Passaram-se 2 anos, o faraó tem um sonho, né? Ele estava do lado do Nilo,
O rei sonhou que se encontrava do lado desse rio, que em hebraico é Ieor, e esse rio Nilo, para o egípcio, ele era considerado realmente quase como um deus. Ele era a fonte de vida deles, doador de vida, refrigério do solo. Até porque o país todo dependia desse rio para a irrigação, né, da terra, para suas vindimas e colheitas, etc, etc. Bom, o que ele viu? 7 vacas bem alimentadas, gordas, pastando na campina ou no prado, né? Essa era uma palavra usada para designar a vegetação que ficava na várzea do rio Nilo. E dali a pouco 7 vacas magras chegam e comem as vacas gordas. Para os egípcios, a vaca também é um símbolo da terra e da agricultura. Novamente, então, ele viu, continuando um outro sonho, 7 espigas boas em uma só haste. E de repente 7 espigas fracas. Pirradinhas, fraquinhas. Elas apareceram e devoraram as espigas, né, gordas. Esses sonhos deixaram o faraó muito perturbado. E aí chamou todos os sábios, os magos, etc e tal. Ninguém conseguiu interpretar o sonho. Os magos aqui é uma palavra hartumim, que eram os escribas sagrados. Eles tinham, teoricamente, né, mais conhecimento sobre todas as coisas, inclusive sobre o ocultismo, né, sobre as sabedorias. Mas, até mesmo essa turma, gente, eles ficaram sem saber o que fazer, porque eles não conseguiram chegar na interpretação, se sentiram totalmente incapazes, né? Os estudos dessa turma aí, né, tudo que eles aprenderam se mostrou insuficiente para interpretar justamente esse sonho muito importante do faraó. Mas o que significavam, né, as vacas e as espigas? Ficava o rei se perguntando quem poderia ajudá-lo nesse sentido. E aí, seguindo adiante na nossa leitura, nós vamos ler lá a partir do versículo 9, né? Olha só o que acontece. Só então o chefe dos copeiros lembrou-se de José e disse ao faraó: hoje preciso confessar o meu erro. Certa vez, né, Vossa Majestade ficou indignado com os seus servos e mandou prender-me junto com o chefe dos padeiros na casa do comandante da guarda. Na mesma noite, né, nós dois tivemos um sonho. Cada sonho tinha uma interpretação diferente. Estava conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda, né, e contamos a ele os nossos sonhos. E ele interpretou cada um dos sonhos, né. E aí lá no versículo 13 aconteceu exatamente conforme a sua interpretação. E eu voltei para o meu cargo e o outro foi pendurado num poste. Então o faraó mandou buscar José, que foi tirado às pressas, né, do calabouço. E José fez a barba, trocou de roupa, se apresentou ao faraó. Aí, depois, lá no versículo 15, diz assim, então: e o faraó disse para José: eu tive um sonho e ninguém consegue interpretá-lo. Ouvi dizer que quando você ouve um sonho, é capaz de interpretá-lo. Aí José respondeu: eu mesmo não posso fazê-lo, mas Deus vai dar uma resposta favorável ao faraó. José lhe respondeu: eu mesmo não posso... desculpe. E aí no versículo 17, então o faraó contou o sonho de José a José, e ele disse o seguinte: sonhei que estava em pé na beira do rio Nilo, de repente vi 7 vacas belas e gordas saírem do rio e ficaram pastando no capinzal. Logo depois saíram outras vacas feias e magras. Nunca vi vacas tão feias e magras assim. E as vacas magras e feias comeram as primeiras 7 vacas gordas. E para meu espanto notei que essas vacas continuavam muito magras, mesmo depois de terem comido as outras. Então acordei. Aí lá no versículo de número 22 diz assim, então: dormi de novo e tive outro sonho. Sonhei que de um só talo saíam 7 espigas, cheias e boas. E depois nasceram no mesmo talo 7 espigas miúdas e murchas, ressequidas pelo vento leste. E as espigas magras engoliram as 7 espigas boas. Contei os sonhos aos magos, mas ninguém foi capaz de dizer, né, o sentido deles. Pois bem, então, de repente, né, o mordomo lá se lembrou de José, depois de 2 anos de esquecimento, e falou para o faraó da sua capacidade de interpretar sonhos.
E é claro, rapidamente o faraó manda chamar José, até porque ninguém estava conseguindo interpretar, e mais do que depressa, a turma foi lá e buscou José. Mandou chamar ele, e mandaram ele, na verdade, ele não é que ele mandava, mas ele se barbeou, né, e se vestiu de maneira assim impecável. O fato de estar barbado para o egípcio era um sinal de degradação, né, de um prisioneiro ou de uma pessoa relaxada ou talvez retardada. Então ele precisava tirar a barba para chegar à presença do rei. Faraó disse assim para José que, puxa, eu ouvi dizer que você sabe interpretar sonhos, né? Mas José disse o seguinte: não está em mim essa capacidade. Quem pode fazê-lo é o Senhor. Deus dará a resposta favorável ao faraó. Foi o que José respondeu a ele. Lá no versículo 16 nós o lemos. E aí, segue adiante. Lá no versículo 25, diz assim: então José lhe respondeu: os dois sonhos, na verdade, são um só. E Deus revelou ao faraó o que ele vai fazer, o que o Senhor iria fazer, né? As 7 vacas boas simbolizam 7 anos. A mesma coisa ocorre com as espigas, porque se trata de um único sonho. As 7 vacas magras e feias que apareceram depois das vacas gordas, bem como as 7 espigas miúdas ressequidas pelo vento leste, simbolizam 7 anos de fome. Exatamente o que Deus revelou ao faraó é o que ele, o Senhor, vai fazer. Virão 7 anos de muita fartura em toda a terra do Egito, mas depois vamos ter 7 anos de fome. A miséria será tanta, que ninguém na terra do Egito se lembrará da fartura anterior, pois a fome arruinará a terra. E aí no versículo 31, a fome que virá depois será tão terrível que o tempo da fartura não mais será lembrado na terra. O sonho do faraó foi duplo para mostrar que essas coisas foram determinadas por Deus e que ele se apressa em realizá-las. E aí, ali no versículo 33, diz assim: agora dou a seguinte sugestão ao faraó. Olha só, a ousadia de José. O faraó deve escolher um homem criterioso e sábio para comandar a terra do Egito. O faraó também deve nomear administradores sobre a terra para recolher a 5ª parte de toda a colheita, da terra do Egito durante os 7 anos de fartura. Esses administradores deverão recolher toda a colheita de trigo dos anos bons que virão, o qual será estocado em armazéns sob o controle do faraó para mantimento das cidades. E esse mantimento servirá como reserva para os anos de fome que haverá no Egito, para que a nação sobreviva à crise. Então, o que nós temos aqui? Sem hesitação, e com clareza fora do comum, o jovem José revelou ao rei exatamente o que os sonhos diziam. 7 anos de fartura, seguido de 7 anos de muita miséria, fome devastadora. O primeiro período de 7 anos seria uma estação assim com muita fertilidade, muitas colheitas abundantes. E os anos de fome seriam de carência, de sofrimento e de morte. Essa coisa está determinada por Deus. Lá no versículo 32, José diz, aqui nós evidenciamos com muita clareza também o monoteísmo de José, ou seja, José cria em um único Deus. Ele não cria, não era um panteísta, como por exemplo os egípcios, eles tinham um panteísmo, eles acreditavam em diversas divindades. Mas José deixa bem claro aqui que ele crê em apenas um Deus, tá certo? E aí no versículo 33, o nosso amigo José faz uma exortação, vamos assim dizer, ele com ousadia, ele vai além daquela mera interpretação e dá alguns conselhos muito práticos para o faraó. Não havia tempo para se perder. Era preciso encontrar alguém com capacidade especial, que pudesse supervisionar essa produção da agricultura, para que pudessem armazenar quantidades de cereais assim de maneira abundante e para que no devido tempo, com controle sábio, obviamente, desses recursos acumulados, eles pudessem ser novamente redistribuídos ou vendidos ou, de acordo com aquilo que estava na vontade e no desejo do faraó. E para essa necessidade havia assim a urgência de se encontrar uma pessoa, um sujeito que realmente pudesse desempenhar todo este papel.
Tá? E aí, mais adiante, lá nos versículos 37, diz o seguinte: o faraó e os seus oficiais gostaram do conselho de José. O faraó disse aos seus oficiais: será que encontraríamos alguém como este homem em quem está o Espírito de Deus? Em seguida, o faraó disse a José: olha isto, visto que Deus lhe fez saber todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Por isso você será o administrador da minha casa e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Somente em relação ao trono real serei maior do que você. E acrescentou: dou autoridade a você sobre toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do seu dedo o seu anel com o selo real, colocou no dedo de José. Mandou vestir nele roupas de linho fino e colocou um colar de ouro ao redor do seu pescoço, como era costume entre os homens poderosos daquela época. Que coisa impressionante, né, gente? Quando nós colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor, Deus ele tem a oportunidade de realizar coisas impressionantes e maravilhosas, né? Bom, a situação dramática, o impasse está lá criado e o José deu um sábio conselho para o rei, e esse rei ouviu esse conselho junto com toda a turma que estava lá com ele, e ele acatou esse conselho, certo? E esse faraó, ele reconhece em José um homem em que há o Espírito de Deus, versículo 38. O faraó reconheceu a sabedoria nas palavras de José, né, e reconheceu que ele tinha comunhão com essa divindade, e fez ele administrador de toda a casa dele, dos alimentos, né? Designou ele como um grão-vizir, ou seja, o primeiro-ministro, colocou ele sob a autoridade. Ele era o maioral, exceto pelo faraó, o próprio faraó, que seria maior do que ele, mas ninguém no reino seria inferior a José. Olha que coisa mais linda. E aí, olha só o que mais acontece. Ele colocou poderes, né? Ele colocou o seu anel. O anel aqui simboliza a autoridade, uma posição de poder. Tá? Ou seja, ele podia emitir decretos oficiais, etc. Mandou mais o que? Mandou vesti-lo com roupas especiais reservadas apenas para os homens poderosos do Egito. Esses vestidos, versículo 42, eram de linho finíssimo, né? E aqui a palavra egípcia, shesh, que é empregada para linho fino, é outra marca da autenticidade desse escrito sagrado, porque essas vestimentas eram as vestimentas oficiais dos homens associados à nobreza do país. E é claro que com isso também o próprio José ele adentra, vamos assim dizer, a forma do sacerdócio, ou vamos assim dizer, ele passa a fazer parte dos sacerdotes do Egito. E, consequentemente, ele vai poder também desfrutar, né, poder casar com uma mulher dos sacerdotes do Egito. E o que mais? Ele foi também colocado um colar de ouro no pescoço, uma corrente, por causa dos serviços especiais prestados. E esses serviços, né, esse colar de ouro, era um cordão de ouro que os egípcios sabiam fazer muito bem, era primorosamente trabalhado. E muitos desses cordões, inclusive, foram descobertos em escavações. E a doação de um cordão de ouro era uma das mais altas, se não a mais alta dignataria, o mais alto presente, né, que um sujeito poderia receber do faraó. Ou seja, isso era algo que denotava que aquela pessoa ela era muito especial para o faraó. Era uma honraria, né, que os egípcios eles forneciam, assim, impressionante. Tudo isso, gente, acontece com José. Tudo isso acontece com aquele que ficou na presença do Senhor, esperando pelo agir de Deus na vida dele. Ele não procurou cortar atalhos, ele não procurou ficar reclamando, murmurando, ficar chorando pelos cantos, não. Certamente José mantinha comunhão, intimidade com Deus. Certamente ele orava, falava com Deus. Do contrário, ele nunca poderia dizer o que disse para o faraó, né?
de que o Senhor está no comando, Ele que vai dar interpretação, coisa e tal, e essa autoridade, vamos dizer, essa ousadia para falar com o faraó, isso nada mais é do que a própria presença de Deus na vida dele. Então, meu amado, eu gostaria muito de clamar e pedir para que você nunca desista de andar nos caminhos do Senhor. O Senhor, Ele sempre terá a resposta, sempre terá a melhor opção para a sua vida. Pode estar difícil? Pode. Pode estar demorando? Pode. Mas isso não faz mal, porque se eu e você soubermos esperar no Senhor, o Senhor virá com graça, com poder, com alegria, com muita presença e muita surpresa para derramar sobre nós. E mesmo que Ele não derrame surpresa, mesmo que Ele não derrame e não nos dê de repente o vice-reino do Egito, pode ser que Ele não nos dê nada disso. Ele vai continuar sendo Deus e você vai poder adorá-lo, porque Ele é o único digno de toda honra, glória e louvor. Amém? Vamos orar. Senhor, Pai, muito obrigado porque nós podemos falar contigo. E obrigado, Deus, porque Tu tens palavras de poder, palavras de graça, palavras de vida eterna. Aquilo que Tu fizeste na vida de José, Senhor, foi algo muito bacana, Pai, muito especial. Eu quero Te louvar, Te agradecer, porque Tu és o único digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Pai, que cada vida que está ouvindo esta mensagem possa também se prostrar diante de Ti, se quebrantar na Tua presença, para que o nome de Jesus seja honrado, glorificado, exaltado, magnificado. Senhor, também perdoa nossos pecados, perdoa das vezes em que a gente olha mais para as circunstâncias, ou fica murmurando, ou fica reclamando, ou fica amuado pelos cantos, dizendo: o Senhor, onde está o Senhor que se esqueceu de mim? Perdoa, Senhor, porque por vezes nós somos crianças mimadas, crianças que não sabem esperar o momento certo do Teu agir. Perdoa-nos por isso, mas em nome de Jesus, derrama graça, alegria e poder. Eu quero assim o poder maldito das trevas sobre cada vida que está me ouvindo e escutando, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe, conduza e guarde, proteja vocês para a honra e glória dele, do Senhor Jesus. Amém.